Uma das grandes promessas de campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro foi abrir a caixa preta do BNDES e expor todos os contratos corruptos que foram feitos pelo banco. E por incrível que pareça, essa promessa faz parte das 7 promessas que o Bolsonaro cumpriu em seu mandato. E por falar em 7, eu acho que o Bolsonaro tem algum tipo de fascínio com esse número. Foram 47 promessas de governo, delas 7 foram cumpridas. 17 era o seu número em 2018. 7 foi a quantidade de vezes que cresceu o número de pessoas com CAC, ou seja, pessoas com autorização para ter uma arma de fogo no seu mandato, por mais que 7 a cada 10 brasileiros discordam que armas tragam mais segurança. E 107 é o número de imóveis registrados no patrimônio do clã Bolsonaro. E 7 também foi a quantidade de irregularidades que o Bolsonaro achou quando ele conseguiu abrir a caixa de Pandora do BNDES. Bom, só que esse último é mentira, porque quando ele abriu a caixa, ele não encontrou nada. Então tudo foi legal, não houve caixa preta. Caixa preta é aquele período onde não se podia divulgar nada, inclusive os contratos que tínhamos com outros países, por decisão judicial. Até porque, antes do Bolsonaro, um certo vampiro da mitologia brasileira chamado Temer já tinha passado por lá. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão. Limpando tudo que foi feito pelos seus grandes amigos Dilma e Lula. Mas foi no dia 27 de janeiro de 2022 que o Bolsonaro veio a público falando que não tinha encontrado nenhuma irregularidade no BNDES, após gastar 48 milhões na contratação de uma consultoria externa que subcontratou uma consultoria brasileira chamada Levi e Salomão. Então, se não tem nenhuma irregularidade no BNDES, significa que ele é um banco honesto, limpo, idôneo, completamente transparente e certinho, e que ele nunca teve nenhum critério obscuro para poder emprestar dinheiro. Afirmar isso seria a mesma coisa que você acreditar que algum político vai cumprir todas as suas promessas de campanha, ou pior, acreditar que a treta entre o Jean, o Yanni e a Raluca era real. E se eu te falar que uma estratégia do BNDES levou a uma perda de 3,7 bilhões de reais. E o 7 aqui não é uma piada. Um erro que custou não só um valor astronômico, mas um valor astronômico que saiu do nosso bolso. Alguém algum dia chegou pra você e te perguntou a sua opinião, assim, se você acha que era legal emprestar dinheiro para grandes empresas e simplesmente descartar as médias e pequenas empresas que geram 84% dos empregos do nosso país? Pois é, cara. Eu não tô conseguindo lembrar o dia que alguém me fez essa pergunta. E nessa jornada, o BNDES ajudou a criar grandes empresas que tornaram algumas pessoas milionárias, enquanto eu e você estávamos aplaudindo de pé. Pois é, boa parte dos recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, é dinheiro nosso, que foram retirados de nós com o discurso de desenvolvimento nacional, mas que nos últimos anos tem se comprovado muito controverso. No vídeo de hoje nós vamos entender como que uma estratégia de políticos levou o BNDES a dar descarga em bilhões de reais. E quando eu falo descarga, não tem nada a ver com o Bolsonaro ou o filho dele. Bom, claramente eles têm algum tipo de problema com isso, né? Tá? Quando se fala para poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Até porque, na verdade, isso aconteceu no governo Lula e Dilma. Como já dizia Eduardo Bueno, um dos maiores historiadores brasileiros vivos, povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A história do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico começou com Getúlio Vargas em 1952. Naquela época não existia o S de social, que só foi incorporado à sua sigla nos anos 80. A ideia era criar um banco para estimular o crescimento do Brasil. E ninguém melhor para explicar para a gente o BNDES do que o Roberto de Oliveira Campos, economista, diplomata, deputado, senador, joga beach tênis e que foi presidente da instituição entre 1958 até 1959 e, por coincidência, ministro do governo Castelo Branco. Esse nome te parece familiar? Bom, talvez é porque o Castelo Branco foi o primeiro presidente da ditadura militar no Brasil. A ideia original do BNDE era criar um órgão de financiamento da contrapartida. Quando se criou a Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, tinha-se em vista
organizaram um programa de reaparelhamento econômico, dado que a infraestrutura econômica brasileira tinha sido substancialmente dilapidada durante a guerra pela escassez de importações e de investimentos. Dilapidado em termos de sistema ferroviário, de sistema portuário, de sistema rodoviário. Havia também grande escassez de dois produtos básicos, o cimento e energia elétrica, um insumo básico da industrialização. Imagina viver em um país onde as empresas e as pessoas não têm água, não têm luz e não têm o mínimo de infraestrutura necessária para poder fazer o básico. Independente da sua posição política, você vai concordar comigo que viver com fome, sem ter acesso à escola, moradia, salário digno, oportunidade de emprego e muito menos energia é um grande problema. Em 1950, o Brasil era um país pobre, agrícola e estava passando por maus bocados e não conseguia atrair investimento estrangeiro. Embora já estivesse experimentando um crescimento mais acelerado desde o início do século, a renda per capita no Brasil ainda era muito baixa e seus indicadores sociais eram bastante precários. Só para você ter uma ideia, o brasileiro na época recebia menos que venezuelano, argentino, colombiano e mexicano. A gente recebia 15% do que os americanos recebiam. Ao mesmo tempo, a escolaridade da população era a menor da América do Sul e os indicadores de pobreza e desigualdade de renda estavam dentre os mais elevados. Neste cenário econômico, Getúlio Vargas volta para o seu terceiro mandato, com a missão de gerar uma profunda transformação no Brasil e corrigir as cagadas que o Eurico Gaspar Dutra, que estava mais preocupado em lidar com os comunistas de quartel abrindo as pernas para os Estados Unidos, você conhece alguém que fez isso recentemente? Do que realmente fazer uma boa gestão da economia, esvaziando as reservas cambiais do Brasil e entregando um grande aumento no custo de vida para os pouco mais de 60 milhões de brasileiros da época. Só que para atrair a indústria e os serviços é necessário ter infraestrutura. A indústria brasileira ainda engatinhava e tinha perspectiva de crescer e ir muito longe. Primeiro, porque o país não oferecia infraestrutura adequada. As usinas hidrelétricas, as redes de distribuição de energia, os portos, os aeroportos, as ferrovias e as rodovias eram escassas e precárias. Depois, porque os empresários não encontravam no mercado o capital necessário para investir nas fábricas. O divisor de águas foi a fundação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que nasceu com a missão de destravar e modernizar a indústria e, como consequência, alavancar toda a economia nacional. O banco faria isso oferecendo ao mercado empréstimos com juros mais baixos e prazos de quitação mais longos que os oferecidos pelos bancos comerciais. Ao longo destes 71 anos, o Banco Estatal de Fomento financiou obras de infraestrutura como a rodovia Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói e a usina hidrelétrica de Itaipu, além de empresas como a Embraer, a Eletrobras e a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é conhecida só como Vale. O BNDES surgiu pequeno e aos poucos cresceu até tornar-se um dos maiores bancos de fomento do mundo. No auge, em 2010, desembolsou um valor equivalente a 4,3% do Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil. E pensando por um lado, essa estratégia é vantajosa. É tão vantajosa quanto assistir um vídeo no TikTok. No começo você acha engraçadinho, mas depois de 2 horas você vê que perdeu um tempo gigantesco na sua vida e já não lembra muito o que você assistiu naquele tempo todo. A ideia por trás do BNDES é uma ideia fantástica. É como você colocar a faca e o queijo na mão dos empresários para eles desenvolverem a indústria. Bom, perdão pelo trocadilho, mas como um bom mineiro, eu não resisti. O problema é que, como você deve imaginar, um Estado não gera lucro. Basicamente, ele vive de imposto, que é taxado das pessoas e das empresas, prestação de alguns serviços à população, que não rendem nem o suficiente para pagar o custo da estrutura para fornecer o serviço, a venda de títulos do Tesouro e indenizações. Fala sério, né? Vivendo no Brasil, a gente que deveria receber indenizações, porque cada dia é um trauma diferente. E com isso vem a seguinte pergunta: de onde sairia o recurso do BNDES? Originalmente, os recursos do BNDES vinham de captação externas.
Desde 1953, o BNDES capta recursos do mercado internacional por meio de operações de emissão de bonds, o que não tem nada a ver com James Bond ou Super Bonder, o que talvez seria uma fonte de receita melhor do que a emissão de bonds. Os bonds nada mais são do que títulos emitidos por um país e que funcionam como um produto de renda fixa, no qual o investidor compra o título e recebe um rendimento de acordo com as taxas de juros negociadas com o emissor. Essas taxas costumam ser a Selic, DI ou IPCA com juros pré-fixados. Só que como o brasileiro tem um olho gordo, igual quando você vai num restaurante self-service e quando você chega para pesar, seu prato já está pesando 1 quilo, apenas o recurso do James Bond não foi suficiente para o plano de impulsionar o desenvolvimento do país. E a partir de 1988, parte do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e o fundo PIS/PASEP também começaram a incorporar o buraco quase sem fundo que é o orçamento do BNDES. De acordo com o próprio banco, em 2023, cerca de 58% do orçamento vem do FAT. E o FAT, ou o Fundo de Amparo ao Trabalhador, é um fundo vinculado ao Ministério da Economia e a finalidade é custear o pagamento do seguro-desemprego, o abono salarial e também financiar programas de educação profissional e tecnológica, promovendo assim o desenvolvimento econômico. E qual é o problema disso, Guilherme? Se o FAT é para os trabalhadores e com esse dinheiro cria-se mais empregos que têm impacto para o trabalhador, onde está o problema? Claro, na teoria é lindo, é a mesma coisa de eu ir num cabeleireiro, levar a foto do Brad Pitt e falar que eu quero ficar igual ele. Ou pior, esse meme aqui de expectativa versus realidade. Sim, usar recursos do FAT seria uma ótima ideia mesmo, se o BNDES não tivesse pela Constituição Federal a livre decisão sobre a aplicação dos seus recursos, desde que sejam programas de desenvolvimento. E o que é considerado um programa de desenvolvimento? Bom, isso fica a cargo do banco definir. Nós estamos falando de 5,5 bilhões de reais que o banco pode investir da forma que ele quiser. Um outro grande problema é quando o banco não recebe o valor que emprestou. É o Tesouro Nacional que arca com os prejuízos. Na prática, o Tesouro Nacional levanta capital principalmente através do Tesouro Direto, e que também não tem nada a ver com o Tesouro da Dona Florinda. O Tesouro Direto é um investimento de renda fixa como a poupança. A pessoa que compra o Tesouro Direto empresta dinheiro ao governo e, em troca, recebe de volta os juros. Na prática, o Brasil contrai dívidas para poder arcar com o prejuízo. E se você achou que o maior problema é a fonte do dinheiro, você está redondamente enganado. Então esse vídeo merece o seu like e a sua inscrição, se você gosta desse tipo de assunto. E segue comigo porque daqui a pouco eu vou te contar o maior erro do BNDES. Mas então, se aumentar a dívida do Brasil e pegar dinheiro nosso para emprestar de uma forma pouco transparente a outras empresas, não foi o maior problema? Qual foi? A Oi vai ser uma grande tele nacional, disse o Lula em 2010, ao se referir à campeã nacional do setor de telecomunicação. O anúncio fazia parte de uma estratégia do governo, escolher determinadas companhias para se tornarem gigantes em seus setores e competir no mercado internacional. Eu não sei se você já ouviu uma expressão, mas que ela resume bem o que eu vou te contar agora. Amigos do Rei. Não confunda com a banda gospel Amigos do Rei. Mas o termo Amigos do Rei normalmente é utilizado como uma crítica para uma pessoa que se aproveita da posição dela de ter relação com governantes e políticos para se enriquecer de uma forma ilícita. A estratégia de Lula seria colocada em prática pelos vultuosos empréstimos que o BNDES faria. O sonho era de Lula, mas o mentor da ideia era Luciano Coutinho, presidente do BNDES entre 2007 e 2016. Coutinho fez o seu doutorado em economia na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, com uma tese sobre grandes empresas nacionais. E não, gente, o Luciano Coutinho não tem nada a ver com o Felipe Coutinho, que jogou na seleção. Mas eles têm uma coisa em comum, ambos estão em final de carreira. Basicamente, a ideia era que empresas com relações com o governo teriam acesso a esse mercado de juros subsidiados próximos aos 7,5%. Enquanto as empresas comuns têm que buscar crédito no mercado privado com juros muito maiores, chegando a ser 2 vezes mais caro que isso.
O BNDES virou uma espécie de símbolo econômico do governo do Lula e da Dilma, orientado pela expansão de gastos e também aumentando a intervenção do Estado na economia. Escolheram no setor de óleo, gás e energia a EBX, do Eike Batista, um conglomerado composto pela OGX, OSX, MMX, MPX e vários outros X. No setor de telecomunicações, a escolhida foi a Oi, apelidada de Supertele, consolidou-se em 2008 a partir da fusão da antiga Telemar, que operava no Rio de Janeiro, Minas e no Nordeste, e com a Brasil Telecom, atuante no Distrito Federal e no Centro-Sul. O governo Lula chegou inclusive a alterar a lei de outorgas para permitir a união das duas empresas. Pouco depois, em 2009, a quebra da Sadia, após fazer sucessivas apostas em operações de câmbio, daria oportunidade para criar mais uma campeã no setor de alimentos. Com a crise de 2008, o dólar disparou e a empresa se viu com dívidas de mais de 2,6 bilhões de dólares. Foi o momento perfeito para unir as duas maiores empresas do setor. Então, o governo articulou e nasceu a Brasil Foods, a BRF, e foi a fusão entre a Sadia e a Perdigão. No setor de carnes, a escolhida foi a JBS. A empresa começou em 1953 como um pequeno açougue na cidade de Anápolis, no Goiás, e em 2005 ela deu início ao seu processo de internacionalização, mas foi apenas em 2007 que a empresa começou a fazer suas aquisições relevantes. Tudo isso foi feito com muito dinheiro do BNDES. Durante a gestão de Luciano Coutinho foi desembolsado 1,2 trilhão de reais em créditos pelo BNDES. Por um tempo, a estratégia de campeãs nacionais deu muito certo. O Eike Batista foi o 7º homem mais rico do mundo, as empresas do conglomerado EBX se tornaram as queridinhas da Bolsa de Valores e chegaram a valer mais de 50 bilhões de reais. A BRF já nascia como a maior empresa de alimentos industrializados do Brasil e a 10ª maior das Américas. A Oi estava de fato tornando-se a Supertele, ao ser a maior empresa de telefonia fixa, com mais de 11 bilhões de reais de financiamento do BNDES. A JBS comprou a Pilgrims e a Seara no Brasil. O Brasil estava na moda, mas na moda igual Crocs em São Paulo, que é horrível, mas a galera usa. E não houve quem não se rendesse aos nossos estrategistas econômicos. O resultado é que em 2008, quando o mundo estava em crise, no Brasil foi só uma marolinha. Desde o início dos problemas nos Estados Unidos, Lula tem dado sucessivas declarações otimistas, como a que fez no sábado passado no ABC Paulista. Eu estou muito confiante de que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha. Em 2014, o Brasil atingiu um dos menores índices de desemprego da história. A Copa do Mundo e as Olimpíadas davam a sensação de que o rótulo de país do futuro tinha ficado para trás. Agora é o Brasil do presente. Mas apesar dos bons resultados no curto prazo, os efeitos colaterais eram grandes e começaram a surgir. Em 2007, o início da política de campeãs nacionais, os créditos direcionados, aqueles subsidiados pelo BNDES, representavam 35% do total de crédito da economia. Em 2016, eles já representavam 50%. No período, enquanto o crédito livre, que é aqueles não subsidiados pelo BNDES, havia se multiplicado 2 vezes, os créditos do BNDES eram 4,6 vezes maiores. E isso, claro, não era de graça. Como eu te falei, parte dos recursos do BNDES vem do Tesouro, e isso não é de graça. Para o Tesouro repassar os recursos ao BNDES, o Banco Central emitia títulos da dívida pública, pagando juros de até 12,5% pelos papéis. O saldo total desses créditos com o Tesouro estava em 524 bilhões de reais no fim de 2015. Esses gastos do Tesouro com subsídios nas operações como o BNDES totalizarão 323 bilhões até 2060, segundo a estimativa do próprio Tesouro Nacional. Com essa política, empresas com relações com o governo têm acesso a esse mercado de juros subsidiados, próximos aos 7,5% ao ano, enquanto as empresas comuns têm que buscar crédito do mercado privado com juros muito maiores.
E quando eu falo empresas comuns, eu tô falando das pequenas e médias empresas que são responsáveis por gerar 84% de todo o emprego no país. Quase 10 anos após o início da política de campeãs nacionais, os resultados são diferentes dos idealizados por Lula, Luciano Coutinho e Dilma. Praticamente todas as empresas do grupo EBX pediram recuperação judicial ou foram vendidas. Isso explica um pouco o que o Thor Batista virou, né? Infelizmente o pai dele estava preso, não conseguiu educar, e aí ele virou esse ser humano desprezível que a gente já conhece. A Oi, a super tele brasileira, não conseguiu evoluir no setor e pediu recuperação judicial. Há 6 anos em recuperação, a Oi ganhou o prêmio de maior recuperação judicial da história do Brasil. E também ganhou o prêmio de pior internet e piores serviços da história do Brasil. Uma empresa que seguiu no mesmo caminho foi a LBR, outra escolhida para ser campeã na venda de laticínios. E você deve estar pensando assim, poxa cara, realmente essa estratégia de criar empresas campeãs não deu muito certo. Mas o Brasil tá aqui para nos provar uma coisa, que a frase "o que está ruim não pode piorar" é tão falsa quanto a promessa de ganhar dinheiro com criptomoeda em 2023. Lançado em 1998, o Programa de Financiamento à Exportação de Bens e Serviços de Engenharia brasileiros tinha como objetivo investir em obras estrangeiras para impulsionar a economia do Brasil, as grandes consultoras e estreitar relacionamento com outros países. O BNDES diretamente investiu em 86 obras em 15 países. Estamos falando de construção de usinas, como a feita na Venezuela, o gasoduto na Argentina, o porto em Cuba, o aeroporto em Moçambique, o complexo petroquímico no México e várias outras obras pesadas. Desde o lançamento do programa, o banco liberou 10,5 bilhões de dólares em empréstimos a construtoras brasileiras no exterior, com perda potencial de 1,5 bilhões de dólares com a Venezuela, Cuba e Moçambique, que não honraram com o empréstimo realizado ao BNDES. Mais da metade desse valor, que corresponde a 3,7 bilhões de reais, são empréstimos para obras tocadas pela Odebrecht, com a qual o BNDES projeta uma perda total de 14,6 bilhões de reais. E por falar em Odebrecht, ela foi a construtora que mais se beneficiou disso. Atualmente está em recuperação judicial, após ser pivô de vários escândalos de corrupção como a Lava Jato. Inclusive, executivos da empresa admitiram ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos que pagaram 439 milhões de dólares em propina para obter obras em países como Angola, Argentina, Venezuela, Moçambique, entre outros. Com os escândalos, o banco acumulou perdas gigantescas e suspendeu a estratégia em 2016. O BNDES, durante o governo Temer, passou a disponibilizar créditos bem menores para pequenas e microempresas, com foco na tecnologia, serviços e infraestrutura nacional. Só para você ter ideia do rombo, o prejuízo total ao Fundo dos Trabalhadores foi estimado em 11 bilhões de reais, apenas no diferencial de juros cobrados. Na prática, cada trabalhador brasileiro bancava, na época, R$ 35 por ano para subsidiar obras de empreiteiras brasileiras no exterior. E você aí reclamando que pagar R$ 35 em um hambúrguer artesanal é muito dinheiro? Você já estava fazendo isso para poder bancar obra em país que você nem sabia. De acordo com os especialistas no mercado, a expansão de empresas para novos países não deve ser um investimento do país, mas sim através de recursos de investidores, já que não traz nenhum benefício direto ao país e cria um ambiente propício para corrupção, como vimos nos últimos anos. A pergunta que fica é se com a volta do governo Lula a estratégia vai mudar. O novo presidente do BNDES, o Aloísio Mercadante, destacou em seu discurso de posse que o BNDES vai trabalhar no mercadante, brincando, mas trabalhará para ampliar as exportações brasileiras com bens industriais de alto valor agregado, fortalecendo o desenvolvimento de uma indústria mais digital, limpa, circular, inovadora e descarbonizada. Cara, isso aqui parece muito aquelas frases para poder pegar dinheiro de acionista e sumir no mercado, sabe? Mercadante ainda garantiu que não é o plano utilizar as estratégias que amargaram prejuízos astronômicos no passado e geraram uma ilusão de crescimento que não durou muito tempo. Muito menos trouxe um retorno real para a sociedade brasileira, criando uma bolha que, quando estourou, saiu pus para tudo quanto é lado. Só que parece que o Lula tem uma ideia diferente.
Durante suas passagens por Buenos Aires, em sua primeira viagem internacional desde a posse, o Lula afirmou que a intenção era ajudar os países vizinhos a crescer e até vender o resultado desse crescimento para o Brasil. A pergunta é se antes dele falar isso lá na Argentina ele já tinha bebido umas 2 garrafas de vinho, porque se sim, a gente até pode desconsiderar, mas infelizmente a gente nunca pode desconsiderar uma fala como essa. Por mais que o objetivo seja aproximar o Brasil de outros países e gerar empregos, a infraestrutura do Brasil ainda permanece horrível. 58% de todo o transporte de cargas é rodoviário e apenas 25,2% ferroviário. Isso encarece o produto final em até 40%. Além disso, a quantidade de emissão de gás carbônico é muito maior do que poderia ser se o Brasil tivesse uma malha rodoviária e aquaviária maior. E aí por que a gente fica reclamando se o leite tá caro ou se a gasolina tá caro, se é melhor talvez a gente ajudar outros países a construir estradas e portos? Emprestar dinheiro para outros países é um risco que o Brasil não precisa correr, principalmente considerando uma economia extremamente frágil mundialmente falando e também o grande risco de calotes. No caso específico do término da construção do gasoduto em Vaca Muerta, na Argentina, o problema é ainda maior. O economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-presidente do BNDES no governo FHC, afirmou em entrevista ao portal Metrópolis que a Argentina não pode oferecer garantias fortes na atual conjuntura. Ele mencionou o fato de que o país vizinho passa por severa crise financeira com inflação em torno de 95% ao ano. Só para você ter uma ideia, a Argentina tem 15 tipos de dólares. Isso porque a moeda deles é mais instável do que as pessoas na farofa da GK. Estamos reinjetando gás do pré-sal por não conseguir ainda transportá-lo até o continente. Então por que não investir na infraestrutura nacional do país, que foi a ideia original para criar o BNDES, investir em indústrias que consigam beneficiar os insumos que são produzidos aqui no Brasil e são exportados lá para fora, aumentando o valor agregado e assim circulando mais a economia no país, para que nós brasileiros realmente possamos usufruir do nosso dinheiro. Por que criar uma política que cria um ambiente completamente propício para corrupção, enquanto a gente sai para a rua todo dia lutando para ter o básico: saúde, moradia, alimentação e segurança? E você, o que você acha que o BNDES pode fazer para poder ajudar a melhorar a infraestrutura do Brasil? Comenta aqui embaixo.